Gente, a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o que é microfisioterapia, já que eu vou sortear uma sessão com ele. Então, se apresente, amor, por favor. Vamos lá, meu nome é Alan Torquato, sou fisioterapeuta, trabalhei a vida inteira com osteopatia e hoje em dia eu trabalho com a técnica de microfisioterapia, tá bom? Então, o que é a microfisioterapia? Então, a microfisioterapia é uma técnica que vai buscar a causa dos seus problemas, o porquê que aconteceu aquele sintoma, o porquê que aquela inflamação sempre volta, ou porquê que você não consegue superar algo emocional, tá? Lembrando que sempre vai atuar na forma inconsciente, tá? Então, a microfisioterapia não vai te dar informação sobre o que você tem que fazer, o que você tem que mudar na sua vida, não. É apenas o toque que a gente vai informar o corpo que aquele conflito não existe mais. E com isso o corpo se autorregula e os seus sintomas, sua doença acaba ou melhorando ou até indo embora. E como que é feita a sessão? Então, a sessão é feita uma sessão a cada 2 meses. Tá? No máximo 2, 3 sessões que você vai fazer. Se você conseguiu resolver o seu problema, ótimo. Né? Se você não conseguiu mudar nada daquela situação, infelizmente essa técnica não vai te ajudar. Ela não é uma técnica que você tem que fazer toda semana, 2, 3 sessões na semana, todo mês está fazendo, ou fazer a vida inteira. Não. Se ela for te ajudar, em 1 ou 2 sessões ela já vai estar funcionando. Se não, procure outra técnica. Mas como que é feita? A pessoa chega lá e aí? Então, ela vai chegar, a Porque técnica... muita gente tem esse receio, tipo, vou chegar e como que é? Tem que ir com roupa, vou ficar em pé, vou deitar. A técnica é feita através da palpação, uma palpação suave, não tem aperto, não vai te estralar, não vai manipular nada. Então é uma técnica totalmente indolor, não usa creme, não usa nenhum tipo de gel, então é sempre com roupa, não precisa tirar a roupa para fazer a técnica, então não existe contraindicação. Uma gestante, uma pessoa com uma doença, uma pessoa que não, um idoso, não existe contraindicação porque ela é feita através da palpação suave. Então todo mundo pode executar, pode estar tratando uma doença aí agressiva, um câncer, ela também vai te ajudar, tá? Enquanto também ela pode ser feita apenas para você relaxar. Então a sessão sempre vai ser um toque suave e buscar qual foi o momento que aquele corpo não conseguiu se recuperar e se adaptar. E não tem nenhuma contraindicação, né? Nenhuma. Não existe contraindicação, até porque você não faz nada que o corpo não está liberando naquele momento. Tá? Você vai buscar a informação que ele é capaz de regenerar naquela situação ali. Tá? Não tem de colocar nada no lugar, não vai te estralar, não vai fazer nada. São sempre toques leves. De idade? Também, desde bebê que a gente atua, desde né? recém-nascido, chega os pituquinhos. Desde recém-nascido até um idoso, até pessoas acamadas a gente trata também, tá? Cadeiras de rodas, né? Já apareceu. Muitas de cadeira de roda. Lembrando que a microfisioterapia, ela não é a salvação para o mundo, tá? Ela vem para complementar outras técnicas. Você não precisa deixar de fazer o seu tratamento que você já faz de forma tradicional, o que você já está se sentindo bem, para fazer a microfisioterapia. Ou, não, agora você está fazendo a micro, você não pode fazer outra coisa. Não, ela vem para complementar. Ela vai te ajudar a buscar o equilíbrio do seu corpo e você não ter dor mais. Tá? Então, ela pode ser feita junto com a acupuntura, junto com a quiropraxia, mesmo com a osteopatia, com a fisio tradicional, com o psicólogo. Não tem contraindicação nenhuma. Ela vem para agregar, ela não vem para tirar de ninguém, não. E qual que é a indicação? Como que eu vou saber se eu vou fazer a osteo ou a microfisioterapia? Como que eu vou saber para que é? Então, eu costumo falar assim, quando você vai buscar a microfisioterapia ou você vai buscar a osteopatia? Eu pergunto para a pessoa, qual que é o seu problema, né? Ah, eu tenho uma dor na coluna. Então você procura falar para ela assim, quando que essa dor se manifesta de uma forma mais intensa, mais que judia de você? Vamos. Erros de gravação, continue. Então vamos lá. Então, quando que a gente vai indicar a microfisioterapia ou a osteopatia? Então a microfisioterapia, eu costumo falar assim, ela é mais indicada em situações que o ato não condiz com a sua dor ou com a sua doença. Vamos imaginar o seguinte, você foi ajudar o seu amigo a trocar o pneu do carro e você fez muita força para ajudar ele lá, para levantar o pneu e travou a coluna. Então existiu uma situação na qual você sobrecarregou a sua coluna. Você teve um motivo. Você teve um motivo ali aparente qual sobrecarregou, você forçou demais, gerou seu incômodo na coluna, uma dor de coluna, por exemplo. Nesses casos, eu costumo falar assim, a osteopatia vai resolver, porque existe mesmo uma pressão mecânica ali, pode ser uma víscera que reposicionou de forma errada, ou o próprio movimento que você fez de forma errada.
Então, a osteopatia vai te ajudar. Agora, quando a ação não é coerente com a dor, por exemplo, você acordou e foi amarrar o sapato. No que foi amarrar o sapato, você travou sua coluna. Não condiz. Não fez esforço nenhum, Isso, né? você não fez nenhuma sobrecarga, só abaixou e aquela coluna travou. Então, são situações dessas que o corpo começa a vivenciar situações do passado. Por exemplo, o músculo ficou te protegendo porque na mesma época de 5 anos atrás você sofreu um acidente de carro, onde o músculo entrou em contração muito forte e você está passando por essa época de novo e ele fica contraído. Só de você abaixar para amarrar o sapato ele já trava a sua coluna. Então, nessas situações, você tem que buscar qual foi o conflito, eliminar isso do seu corpo para o seu músculo relaxar. Senão você vai fazer 50 sessões de físio e não vai melhorar. Tá? São as situações que a microfisioterapia é mais indicada. Em situações que a dor, a doença não é coerente, você mudou a sua alimentação, você está tomando remédio e mesmo assim sua dor de estômago não sara. Tá? Então, aí são situações inconscientes que estão judiando de você. E a microfisioterapia vai te ajudar. Então, sei lá, um exemplo, uma pessoa que não consegue emagrecer, faz de tudo, faz dieta, tudo certinho com nutricionista, exercício e não consegue mudar. A micro pode ajudar nesse caso? Pode, ajuda, né? A gente tem muitos casos, né, que as pessoas emagreceram muitos quilos após a sessão. Por quê? O que é essa parte de acumular gordura? É uma proteção do corpo. Então ele vai buscar o alimento porque ele acha que está acontecendo uma situação lá de trás ainda, a qual ele se sentiu inseguro, que ele foi pego de surpresa, onde o corpo não conseguiu se proteger. Então ele entende que ele tem que aumentar a área para se tornar mais forte. Ele entende que aquela situação está acontecendo ainda. Mas como você vai buscar essa informação? Como que funciona? Então a microfisioterapia ela se baseia na embriologia. Quais tecidos estavam juntos quando você era um embrião. E esse tecido, né, se tornou um corpo. Então você vai buscar nos dois extremos aonde que ficou guardada aquela informação traumática. Trauma pode ser tanto físico, quedas, tombos, acidentes, pode ser tóxico, por exemplo, eu tomei 5 tipos de antibiótico na mesma época, fiz muito exame de raio-x, pode ser, por exemplo, emocional traumático. Então, tive uma perda inesperada, eu recebi uma informação de uma perda familiar que pegou de surpresa, mudou o rumo da minha vida. Então, trauma é tudo aquilo que o corpo não conseguiu se adaptar. Então aí você vai falar a data certinho. Então, quanto tempo aconteceu, Isso. o que foi o bloqueio. A gente tem técnicas para ir buscar qual foi a data daquele acontecimento que penetrou no corpo que não conseguiu se adaptar. Então, às vezes, isso fica até um pouco no imaginário das pessoas. Como que vai buscar a data? Como se isso fosse algo muito importante da situação. Então, na verdade, é só mais uma ferramenta que a gente tem para deixar claro para a pessoa o porquê que ela está sofrendo. Não é porque buscar na data e para agora você tem que resolver aquilo lá, não. Até porque a microfisioterapia ela não trabalha no neocórtex, a gente não trabalha com informação, né? Você vai dar a orientação para o seu paciente, não. A gente só vai tirar aquela informação do corpo, que a gente é fisioterapeuta. A gente vai trabalhar com o corpo, músculo, vísceras, né? Articulações. Dá aquela informação de que não existe só mais. dá informação para a pessoa para ela saber de onde veio, mas ela não precisa saber. Se você Isso. fizer a sessão inteira sem falar nada, o Também corpo vai funcionar. tratar do mesmo jeito. Isso, exatamente. Vai funcionar do mesmo jeito. É só porque a gente é direito e gosta de saber tudo o que aconteceu, Então, todas as datas. é porque quando você sabe, aquilo fica... Dá pra você fazer um link, falar assim, então não tô sofrendo à toa, realmente aconteceu algo, realmente alguma coisa. tá? E não, Às vezes é uma coisa que você nem imagina, né? E que Então, muitas vezes você nem imagina, né? você acha Porque que tá indo pra lá por causa de tal bloqueio que você Isso. teve, tal situação que você teve, mas não foi isso, né? Não É uma foi coisa que às isso. vezes você nem imagina. O bloqueio, porque assim, quando você tem um trauma, você tem aquele impacto do trauma numa víscera, você tem aquele trauma no seu cérebro, você tem aquele trauma perceptivo. Então você imaginou que aquilo... vamos imaginar assim, você teve uma perda a qual você se sentiu carente. Puxa, eu sinto carência, eu quero voltar para o passado, tenho nostalgia. Mas na verdade você ficou com raiva. Então essa é a diferença. Você estava tentando resolver aquela situação em falta, mas na verdade você tem que resolver a raiva que você passou. E é isso que a microfisioterapia vai buscar. O porquê. E lembrando que não é o mais importante da técnica você buscar a data, tal, foi lá na infância, quando você tinha 3 anos de idade. Isso daí é só mais uma informação para somar, para agregar, para fazer sentido Só pra você pra entender, pessoa. né? É Por que isso. tava acontecendo Não isso. precisa você lembrar, os Não precisa pacientes, reviver, né? Isso, os pacientes às vezes falam assim, marca para mim tudo no papel que você achou as datas aí que eu vou lembrar.
A gente não faz isso. E o que é muito legal é que às vezes a gente nem tem noção do que é. Você fala uma data, é tão longa, você fala, putz, não faço a mínima ideia. Mas depois você sonha ou você lembra do nada do acontecimento. É bem legal, né? E o mais legal é que existem mudanças assim muito significativas, porque são situações ao qual a pessoa já queria fazer, mas esse bloqueio não deixava de forma inconsciente ela executar. Seja, por exemplo, no caso do emagrecimento, igual você falou, ou até para você ser líder, quando você chega naquela posição de líder, você começa a ter atitudes que jogam você para baixo, né? No caso do esporte, a qual você consegue chegar num nível lá, daqui a pouco você fala, puxa, tive uma lesão. De novo, sempre que eu consigo conquistar aquilo, vem uma lesão. Então são situações que o corpo está revivendo aquilo lá de forma inconsciente. E a gente vai nesse inconsciente, através dos toques manuais, e libera para você ter uma autocura. Autocura é o processo que todo o corpo já faz aí, ó, sempre. E no caso que você falou que pode entender desde recém-nascido. Por que eu vou levar meu recém-nascido pra você? Que sintomas que ele pode ter que fala assim, não, isso daqui eu vou tratar com a micro. Porque o nenê você não vai saber, não, ele teve um trauma, ele... Então, na verdade, assim, você lembra até do Lorenzo, né? Então, o Lorenzo já, quando nasceu, já tinha um bloqueio de pulmão, que foi a perda da nossa cachorra. Então, a criança já vai adquirir, porque assim, o nenê... Então, o Lorenzo tinha um ronquinho, só que ele já foi em vários médicos e não tinha nada. Não tinha nada no pulmão, não tinha nada na garganta. Era só um ronquinho, era só um barulhinho que me incomodava. Porque eu, como mãe, falava, o que tem meu filho se leva em médico não tem nada? Então, assim, ele tinha uma traqueomalácia leve, o qual gerava aquele ruído na garganta. Daí Vibrava, né? Vibrava, então todo mundo chegava e já escutava aquele ronquinho. E daí que a gente foi buscar e viu que foi da situação de quando... Da minha cachorra. A gente tem a nossa cachorra que morreu na frente dela. E ela morreu quando eu tava grávida do Lorenzo e eu não sabia que tava grávida. Foi o primeiro mês. Isso. Então eu sofri muito, eu chorei muito. Então daí o que acontece? O nenê, como ele tem que se adaptar a tudo de uma forma muito rápida, o ambiente, para ele tem que fazer uma leitura minuciosa do ambiente. Então se a mãe passou por uma situação de estresse, se a mãe passou por uma situação de medo, se a mãe passou por uma situação de perda, aquilo vem aguçado no nenê. Então toda vez que ele passa por aquilo, ou a gente sente aquilo, ele já começa a desenvolver uma situação, vamos imaginar no caso do pulmão. O pulmão era perda, então tem que oxigenar. Se eu perdi, eu preciso ter muito oxigênio para superar essa perda. Então qualquer perda que passe, que seja 10% da qual a mãe passou, ele já liga o alarme. Daí o pulmão fica hiperativo, ele pode se tornar, por exemplo, um asmático ou ter bronquite por causa de uma perda que a mãe teve lá. Então... Esse ronquinho que os médicos falavam, daqui uns 8 meses, um aninho no máximo vai passar. Então não tem que fazer nada que quando ele tiver uma idade maior vai passar. Só que no final da sessão, ele acabou a sessão, terminou a minha sessão que a gente fez juntos. Ele começou a fazer, parecia que ia engasgar, parecia que ia vomitar. E depois de uma semana nunca mais teve. Então é bem doido. É muito rápido, né? O que a gente costuma falar para os pacientes. O resultado é imediato. O resultado tem que ser, no máximo, 2 sessões. Se não aconteceu esse resultado, muda de técnica, procura outra técnica. Se você quer insistir em fazer, pra gente é um prazer, né? Eu quero fazer a cada 2 meses porque eu me senti bem, ótimo. Mas não que você tenha essa necessidade, né? A microfisioterapia não tem essa necessidade de você ficar fazendo. Uma hora vai achar, vê o que tem agora. Não tem. Faz 1, 2, passou por um estresse, vamos ver se ativou alguma coisa, aí é outra conversa. Mas não tem essa necessidade de estar fazendo aí sempre, de forma regular. Então, por isso que eu acho que ela é uma técnica assim que complementa muitas outras, né? Ela não vem para tirar espaço de ninguém, ela vem para agregar. Tudo que você possa... Você tem que imaginar no seu paciente. Você não tem que imaginar no seu ego, que técnica que curou, que técnica... Não existe isso. Tem que imaginar no bem-estar da pessoa. A pessoa se sentiu bem com aquela técnica, ótimo. Tá? Então, é isso que a gente procura aí, sempre melhorar. Tá bom? Acho que é isso, né? Espero que tenha tirado as dúvidas aí. esclarecer bastante, né? Então, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau.